Porta colina, você foi enganado, vamos gritar unidos. Não quero esculacho, sei que já dá pra ver que isso é coisa de ladrão e não dá pra correr, pois você está no caldeirão. Pode ser que eles agora consigam, porque uma maioria transforma numa SA, vai vender, aí nós vamos brigar. Nós vamos continuar brigando, que nós não podemos aceitar que esses caras vendam o Vasco. Tudo que o Vasco está passando agora com essa fase de venda do Vasco, o presidente me falou lá, em dezembro de 2020, assim, era o foco dele. Eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. 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 Fecharam a sede do Calabouço, abandonaram São Januário e montaram o pior time da história do clube. Festejaram o 5º lugar no Carioca, pois desde o início o plano da dupla Salgado e Brant era mesmo permanecer na Série B. Tudo com o objetivo de vender o Vasco na Bacia das Almas. Com isso, muita gente vai ganhar dinheiro às custas do sofrimento de milhões de torcedores. Nós temos no nosso contrato garantias da 777 de investimento mínimo no futebol. Eu vou falar muito explicitamente no elenco de futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E aí nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva, falando do Campeonato Brasileiro. Estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Copa do Brasil. Bateu, acabou! Estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes. Fomos eliminados, 2 derrotas, mais um vexame, assim como foi o vexame para a queda da Série B em 2020, assim como foi o vexame da permanência na Série B em 2021, quando escapamos da Série C por 5 pontos, tantas outras humilhações que essa diretoria ilegítima, pior da história do Vasco, vem submetendo o nosso clube. Caminha lentamente para a bola com paradinha, bateu, acabou! A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz. A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz. Então, se esses caras estão com essa voracidade toda para vender, é porque eles têm um comprador. E esse comprador é vagabundo. Se esses vagabundos têm essa pressa toda, é porque eles têm alguém para comprar. E esse alguém, com certeza, é também um sujeito que anda fora dos limites da moralidade e da legalidade. Porque ele não tem legitimidade para vender, ele está sob uma liminar que pode cair a qualquer momento, será o fim, a bancarrota total do clube, da nossa história e da nossa instituição. Consultei a situação do CNPJ, do Serasa, da 777 Carioca, LLC. E está aqui, né? Atividade, holding, fundação, 2/6/2022. Inscrição, 2/6/2022. Atividade, holding, empregado, 0. Filiais, 0. Capital social, 0. Capital realizado, 0. Capital autorizado, 0. Nacionalidade, estrangeiro, origem privada. Então, uma empresa que tem 0 de capital social, 0 empregado, vai contratar quem? O Vasco tem um futuro em 2023 muito maravilhoso, né? Com possibilidade e vai ter grana pesada para contratar jogador. As obras no CT vão começar independente de primeira ou segunda divisão. Equação simples, investimento mais jogador contratado igual a resultado. Isso é certo. Bom, podemos dizer que teremos uma terça decisiva aí para o Vasco, porque os executivos da 777 chegam ao Rio de Janeiro na parte da noite. Vai ter muito que se fazer na parte final da noite. Um dos diretores da 777 esteve na Vasco TV, deu uma entrevista e prometeu
fazer investimento no time de futebol, o tanto quanto a torcida do Vasco merece. O Vasco vai voltar a ser uma equipe competitiva. CNPJ aprovado, a Vasco SAF sai do papel. Aí sim, papai! Agora, o Vasco vai seguir todo o trâmite para pegar os recursos da 777 Partners. Desde então, está em curso um metódico projeto de destruição do nosso Vasco. Destruição institucional, patrimonial, financeira. Não é uma empresa, é uma verdadeira falcatrua. Eu falei isso. Não tem como uma empresa séria se meter nisso que está aí. Isso era óbvio. Aí os caras me apresentam quem? A 777 Partners, que é de um ex-traficante, sujeito condenado a 25 anos de cadeia, confessa o crime, cumpre 15, e nesses 15 anos ele monta uma empresa. Depois de ser condenado por tráfico de cocaína, ele monta uma empresa que tem como símbolo 777, que além de ser símbolo de jogo, é símbolo também de tablete de cocaína. Porta colina, você foi enganado, vamos gritar unidos. Não quero os bolachos, sei que já dá pra ver que isso é coisa de ladrão e não dá pra correr, pois você está no caldeirão. Eu quero mais é sorrir, sentir e ser campeão.